Oi, gente, eu me chamo Juliana Elaro, tô aqui para bater um papo com a minha amiga Gabi e hoje a gente vai falar de temas muito importantes: conversão, oração e intimidade com Deus. Começa agora o De Frente com a Gabi. Oi, gente! Normalmente a gente vê nos stories da Ju, no Instagram, nas redes sociais, que ela tem uma intimidade muito grande com Deus. Mas como é que isso começou, Ju? Como é que você conheceu a Jesus? Bom, na verdade, eu nasci numa família cristã, tá? Uma família cristã católica, então eu já tinha o conhecimento de Jesus. Mas era mais um Jesus de se ouvir falar. Mas com 19 anos, nessa ânsia de conhecer mais Jesus, de um entendimento maior, de algumas experiências que eu vivi com Jesus, foi quando realmente eu aceitei a Jesus. Peraí. E o que você acha que mudou na sua vida depois que você o conheceu de verdade? Então, nesse período que eu imaginava que eu conhecia Jesus, eu achava que eu tinha uma vida plena. Sim. Muitas pessoas acham que tem uma vida plena por nós sermos de um país cristão. Vivemos num país cristão, todo mundo fala de Jesus, todo mundo acha que conhece Jesus. Mas aos 19 anos, quando eu tomei essa decisão mesmo de aceitar Jesus, algo mudou, o que começou a mudar foi no meu interior. Não foi algo externo que eu já vi uma grande mudança nas coisas que eu imaginava, idealizava, porque algumas pessoas pensam, nossa, eu vou aceitar Jesus, agora minha vida vai ser muito próspera, vai mudar da água para o vinho e tudo ao meu exterior vai mudar. Não foi isso que aconteceu, não foi como um estalar de dedos, mas o meu interior, de imediato, eu já comecei a sentir mudanças. Todo o vazio que eu sentia, todas as angústias, os conflitos, os problemas internos que eu sempre tive numa vida toda, agora aquilo eu já comecei a resolver esses problemas, porque eu já tinha Jesus para dividir, né? Alguém que me sustentasse, me confortava, os vazios que eu sentia estavam sendo preenchidos. Então, primeiro eu senti que foi interno, mas eu imaginava que ia ser tudo externo, que as coisas à minha volta iam começar a mudar. Mas na verdade foi o meu interior que foi a primeira, foi de dentro para fora. E como foi a reação da sua família quando você contou que havia se convertido? Então, pois é, na minha conversão, no meu batismo, não tinha nenhum familiar meu. Na verdade, no nosso batismo era só eu, meu esposo e o pessoal da igreja. E uma coisa assim que me marca muito é que hoje a igreja que a gente faz parte, as igrejas que eu já visitei, já cooperei, eu posso ver assim que quando uma pessoa aceita Jesus, há uma festa. Sim. Então a pessoa é abraçada e tal, tem algumas igrejas que mandam uma carta, tem um telefonema, e assim é um motivo de grande celebração. Sim. Comigo não aconteceu nada disso, eu aceitei Jesus, eu me lembro da ocasião dos meus pensamentos, do medo que eu tinha. E aí depois que eu aceitei Jesus, ninguém da igreja me falou nada, ninguém veio me abraçar, tipo, nossa, você aceitou Jesus, tipo, tá bom. Foi você normal, né? tipo, aceito, mas alguém que aceitou Jesus. E pra mim era algo assim, que foi tão transformador na minha vida, que hoje eu vejo e falo assim, gente, ninguém celebrou. E a minha família não foi diferente. O aceitar Jesus ainda tudo bem, ninguém entendia muito, aceitou Jesus. Mas quando realmente eles começaram a ver, não, a Juliana quer isso pra ela. Então, e aí eu comecei a buscar e querer até dentro da minha própria casa. Eu falava, eu quero ir no culto hoje. Eu falava, calma, Juliana, você tá com muita sede, muita ânsia. Não é assim as coisas. E eu queria, e eu já queria que o mundo aceitasse Jesus. Não tinha rede social que nem tem hoje, mas no local de trabalho, tudo eu falava de Jesus. E a minha família começou a se incomodar, então às vezes eu tinha que ir na igreja escondida, eu não podia falar pra minha mãe que eu ia na igreja. Não que ela iria me. Eu não aceitava, não entendia, não tinha um entendimento. Não, mas a gente sempre foi na igreja, é tudo igreja, porque, né? E tem a questão de dízimo, enfim, vários conflitos. Mas eu permaneci. Do batismo foi a mesma coisa. Ah, não, você sempre foi batizada, quando você era pequena eu te batizei. Então, assim, eu tive que lidar com a falta de entendimento que gerou a falta de apoio. Mas isso não foi motivo para me paralisar. Lógico, traz tristeza, traz dúvida, mas não foi tipo assim, não, ai que lindo, você se converteu, estamos super te apoiando. Não, nada, isso não aconteceu. Normal. E em relação à conversão, a gente também vê que as pessoas passam a ter uma intimidade maior com Deus, porque normalmente no cristianismo católico, as pessoas não têm aquela intimidade, aquele relacionamento de ler a Bíblia, meditar e ter um tempo de oração. Como foi pra você? Você sentiu que esse momento com Deus
mudou ou você já tinha um momento com Deus antes de você se converter? De oração, sim, raso, porque eu nem conhecia Deus como um pai, eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Então, meu relacionamento era raso. Não conversava com Deus como amigo, tratava Deus só como um senhor. Então, ia sempre mais para pedir. Tinha aprendido que eu tinha que agradecer o que eu tinha e tal, mas eu tinha aquela relação de uma oração básica. Salmos, eu lia muitos salmos. Na minha época, na escola, eles davam o Novo Testamento. Então tinha salmos, provérbios, então eu só lia aquilo. A Bíblia pra mim era aquilo. E o Salmo 91 na sala da minha mãe, aberto, empoeirado, que ninguém lia. E esse era o meu relacionamento com Deus. Só que a minha alma ansiava por algo mais. Então assim, não tinha acesso a YouTube, nada disso. Mas quando eu estava assistindo um programa de televisão, por exemplo, que na época eu lembro com muita clareza que o Raul Gil trazia cantoras gospel e tal, eu ficava vidrada, era apaixonada por isso. E aí quando eu me converti verdadeiramente, comecei a ir para a igreja, comecei a buscar, comecei a ver as irmãs do círculo de oração, os milagres acontecendo, eu ficava assim, eu queria aquilo para mim, eu comecei a entender que o relacionamento com Deus era uma coisa mais íntima, e aí eu comecei a buscar, e aí eu comecei a ler a Bíblia. E algo muito interessante que aconteceu, que todo mundo comenta, não sei se com você aconteceu mesmo, que eu li a Bíblia, mas eu não entendia nada. Sim. Eu falava, gente, pra que esse monte de nome? Por que numerologia, genealogia? E eu não entendia. Tudo muito confuso. O nome das pessoas são muito diferentes dos nomes atuais. Eu pensava assim, não podia ser nome tudo, como que eu vou gravar esses nomes? Cidade, tem toda a geografia bíblica, enfim. E eu ficava muito confusa. Só que aí eu continuei a ler, a buscar, daí as pessoas me instruíam, e realmente Salmos é um livro mais fácil para se ler, né, que fala muito da grandeza de Deus, do poder de Deus e tal. Só que aí o nível de intimidade em oração foi aumentando. Eu comecei já a ouvir Deus, a entender. Então, assim, hoje eu leio a Bíblia, eu já compreendo. Quando eu não compreendo, eu falo, opa, não tô tão... Eu que preciso buscar mais para compreender, porque ela é de falsa compreensão. A gente tem acesso, mas acontece isso comigo. Então, assim, hoje eu vejo, eu falo, nossa, nem li a Bíblia. Nossa, o relacionamento que eu tinha com Deus era muito vago. Mas foi um degrau, eu fui me aprofundando, é o que a Bíblia diz em Ezequiel, eu fui me aprofundando, me aprofundando, me aprofundando, e quanto mais a gente se aprofunda, mais coisas que a gente nem imagina ele tem a nos revelar, que está nas profundezas. O que eu vejo acima do mar, quem está nas profundezas mergulhando é diferente. Então algumas pessoas se contentam o quê? Eu estou vendo aqui acima do mar, aqueles que estão mergulhando vão vir e vão me mostrar uma fotografia, um print, olha aqui, que lindo o fundo do mar. Não, eu não me contentei, eu quero ir lá ver com os meus olhos, eu quero acessar as minhas experiências. Então foi isso que mudou. Sim. E hoje, como é a sua rotina de oração? Então, esses dias eu estava me lembrando disso. No começo da minha conversão, eu nunca tinha ouvido a palavra devocional, né? E eu não sabia que orar a Deus era orar em qualquer lugar. Eu já tinha, sim, eu tinha esse hábito de orar a Deus, indo trabalhar, dirigindo e tal, mas eu não imaginava que Deus estava me ouvindo. Lógico que isso não substitui um relacionamento com Deus. Sim. É que nem um namorado, eu tô namorando. Eu não ando beijando meu namorado, lavando louça. Não, lavando louça e tô beijando. Sim. Não dá, né? Você tá lavando louça, você tá lavando louça. É a mesma coisa com Deus. Se eu quero ter um momento de intimidade, eu tenho que fechar a porta e ter um momento de intimidade. Sim. Então eu aprendi isso. Então durante o dia eu converso com Deus, mas tenho o meu momento. E eu procuro de manhã. À noite, a gente sempre tá cansado, lógico, eu tô sempre falando com Deus, mas eu fazia à noite, agora eu mudei e tenho sentido melhor. De manhã é o meu primeiro horário ali, daí eu já vou conversando com Deus na cama, vou escovando o dente, vou conversando com Deus, aí eu vou preparando o café, vou falando com Deus, aí eu sento e leio. Tem dia que eu não consigo me concentrar, que eu tenho muito problema com concentração. Eu tô ali, minha cabeça tá saindo, aí eu fico, Senhor, me perdoa, porque eu não tô concentrada. E aí eu procuro tirar um outro momento com Deus pra realmente me concentrar. Sim. Mas todo dia a gente tem que tirar um tempo pra falar com o Senhor, porque é fundamental, porque Ele tem muitas coisas a nos revelar. Sim. Mas não é algo fácil e não tem uma fórmula, faz igual o fulano faz, faz de manhã porque a fulana faz de manhã, faz à noite porque a fulana faz à noite. Não, a nossa vida com Deus é individual. Sim, é muito particular, muito né? Particular. Cada um tem as suas rotinas, as suas atividades, nem sempre a pessoa vai conseguir de dia. Às vezes a pessoa prefere de madrugada, sim, porque tá um silêncio na casa. Então não dá pra gente colocar uma regra, realmente.
E hoje, essa intimidade que você tem tido com Deus tem te levado a quais níveis no sentido de experiências? Que tipo de experiências que você tem tido que hoje você fala, nossa, eu só consigo ter isso com Deus porque lá atrás eu busquei ter uma intimidade, etc. Então, é muito louco, né? Eu escutava muito nas pregações das pessoas, as pessoas falarem assim, eu ouvi a voz de Deus, né? E a minha dúvida maior era assim, quando eu ouvi a voz de Deus, como que eu vou saber se é Deus? E como é a voz de Deus? Como que é a voz de Deus? E um dia eu perguntei para minha primeira pastora, minha mentora, eu falei assim, pastora, eu quero saber assim, quando eu ouvi a voz de Deus, para mim saber que é Deus, é uma voz assim meio masculina, como que é mais feminina? Não sei assim, como que é a voz de Deus? É a voz do homem? Porque eu sempre vi Deus como um homem, né? E tal, e como que eu vou saber? Eu quero ter certeza. Ela riu e falou, quando for Deus você vai saber. E eu pensei, nossa, por que ela não fala? Porque se for uma voz mais masculina... fácil, né, eu saber quem é. Se for uma voz masculina, beleza, uma voz masculina, já sei se a voz de Deus, ela falou desse jeito, é Deus, não é o diabo, vou focar nessa voz. Sim. Mas ela falou, você vai saber. Eu falei assim, gente, e agora tal? E é o que você falou, né? E aí eu comecei a ter mais intimidades, relacionamentos com Deus. Eu entendi que eu sou pecadora, que tem dias que, é o que eu falei, eu não foco. Tem dia que eu vou orar e vou dormir. E, eu sou normal, como todo mundo é normal. E eu não, mas eu achava que não. Eu achava, gente, pra ouvir a voz de Deus, eu vou ter que jejuar 18 horas. Gente, como é que faz jejum de 18 horas e morre de fome? Essas coisas que todo mundo pensa. Mas eu imaginava que eu tinha que jejum só, se eu for fazer pão e água, só pão, não pode nem passar margarina. Será que o povo bebe água no jejum? Enfim. Pra ser mega santo pra ouvir a voz de Deus. Sim. E acho que quando Deus fala assim, tudo para e você escuta, eis meu filho, né? Que te digo. E eu pensava assim. Mil e uma coisas. E aí, só que aí começou, eu me lembro de uma experiência que eu tive, que foi assim, uma experiência marcante, mas não foi a mais marcante. Eu estava dormindo, normal, e eu me lembro que eu meio que acordei, mas não acordei totalmente. E eu escutei uma voz nítida falando comigo, uma voz nítida. E me falou algo, e aí eu peguei e falei assim, gente... Aí eu lembro que eu continuei dormindo, daí quando eu acordei, eu tive uma visão, aí quando eu acordei eu falei assim, gente, eu tive uma visão, não, era a voz de Deus. E eu sabia que era a voz de Deus falando comigo, audível, voz. Sim. Voz. Só que em outros momentos Deus fala comigo, não é voz, não é nada, eu sinto Deus falando comigo aqui dentro. Do seu interior. Porque é de dentro pra fora, eu fico assim, foi Deus que falou. E a primeira sensação que a gente tem é coisa da minha cabeça. Isso é coisa da minha cabeça. Mas de tanto ter experiência, pessoal, é coisa da minha cabeça. Aí ver acontecer, é coisa da minha cabeça. Eu ver acontecer, agora eu sei identificar. Ó, quando Deus tá falando comigo, mas por muitas vezes a gente reluta. Sim. Eu fiquei relutando. Mas é uma intimidade. Eu falei assim, não é Deus não. Aí eu falo, não, será Deus. E o que ela falou é verdade, a gente sabe. Sim. Lá no fundo, mesmo que venha na mente, é coisa da minha cabeça, ou alguém, porque assim, o que acontece? Quando a gente está no começo da nossa conversão, ou está vivendo experiências que a gente nunca viveu, a gente tem o costume de querer dividir. Aí eu chego, Gabi, você não sabe o que aconteceu, eu tive uma experiência com Deus, eu ouvi a voz de Deus. Aí você nunca ouviu a voz de Deus, você vai falar assim, não sei se era Deus. Aí eu quero convencer as experiências que eu tive, e eu quero que você me dê um feedback. Se você não teve, você não vai saber. Não vou saber. E eu vou te levar a duvidar. Será que realmente era Deus? Sim. Então eu aprendi assim, eu fazia muito isso no começo. Ia, pastor, eu tive isso. E às vezes até o pastor, nunca, você sonha, eu nunca tive sonho. Ou tipo, você ouviu audível, eu nunca ouvi. E pode me levar a duvidar. E eu vivi muito isso, de dividir com pessoas que eu entendi que estavam num nível espiritual maior e não tava nada. E aí as pessoas me levavam a duvidar. E hoje, tudo que eu vou buscar, eu falo, não, vou buscar em Deus. Ninguém precisa me falar que isso é de Deus, não. Eu tenho intimidade e acesso suficiente para entender se é Deus ou não. Mas que gera dúvida, que a gente às vezes quer convencer outra pessoa do que a gente está vivendo e fica com dúvida, isso aí todo mundo acho que já passou. Todo mundo, com certeza. E alinhado a isso que você falou agora, normalmente as pessoas têm na mente que elas precisam ter alguém para falar com Deus e trazer aquilo pronto para elas, igual você comentou sobre o oceano, né? As pessoas que não querem mergulhar, elas se contentam de ter um mergulhador que vai até as profundezas e traz as fotos, e para elas as fotos bastam. Mas a Bíblia diz que o véu foi rasgado de fora a fora quando Jesus foi morto na cruz.
E essa morte nos dá um acesso ao nosso Pai. Sim. E alinhado a isso, hoje você entende que Ele não é só Deus Senhor, mas também é Deus Pai. Sim. Como filha de Deus, qual é a experiência mais marcante que você teve, que você para e fala, nossa, como uma filha de Deus eu tive uma experiência com o meu pai, um tete a tete, um negócio assim, surreal. Eu via, como eu disse, né, qualquer hora a gente fala sobre isso, dessa visão paterna. Sim. E tal, que eu tive, que mudou muito o meu modo de ver Deus. Eu sempre vi Deus muito como Senhor. Sim. Lembrando que mesmo ele sendo meu pai, ele não deixa de ser o meu Senhor. Sim, que ele e deve... você como serva. Sim, nada muda. Eu sou filha, mas eu devo respeitar Deus como um Senhor. Sim. Não, isso não muda. Mas uma experiência que eu tive assim muito marcante. Todo mundo acho que já orou e em alguns momentos pensou assim, Deus não me ouviu. Ou, será que Deus me ouve? Isso eu não penso mais. Depois dessa experiência, então, tipo assim, eu nunca mais, essa experiência assim marcou a minha vida e eu sei que Deus me ouve. E mesmo que eu não esteja sentindo Ele, porque Ele não é um sentimento. Sim. Mas eu sei que Ele me ouve. Nem que nada aos meus olhos está acontecendo, essa convicção eu já tenho. Mas um dia, eu fui no hospital, porque meu tio estava muito doente, numa fase terminal, aí me ligaram do hospital, precisa vir a família, ele não tá bem e tal. Começou os primeiros parentes e já começaram a me ligar, ó, realmente ele não tá bem, vem. E foi toda a família. Mas eu lembro que eu consegui só ir no final da tarde e eu tava muito preocupada, porque eu falava assim, eu já sabia que ele ia falecer, eu tinha isso no meu coração, e eu sabia que eu tinha que ir ali fazer algo que Deus gostaria que eu fizesse. Que o Senhor tinha ministrado no meu coração. Só que eu tava o dia todo, meu Deus, tomara que dê tempo e tal, e fui. Quando eu cheguei ali, eu tinha convicção do que eu ia fazer. O Senhor colocou no meu coração que era pra mim colocar um louvor pra ele. O louvor o Senhor me deu, tudo que era pra orar pela vida dele. Mas fazia alguns dias que eu não ia no hospital e eu deixei um homem saudável, assim, eu sabia que ele tava ruim, mas eu deixei um homem falando, andando e tal. Tio, eu venho te ver e tal, e passou uma semana, nessa uma semana eu não fui. Eu já tava pra ir já, né? Minha tia tava indo e tal. Aquele revezamento familiar. E era mais ou menos o meu dia mesmo de ir, só que aí ele piorou muito nessa uma semana. Quando eu cheguei ali, eu me deparei com um homem todo entubado, né? Cheio de aparelhos sedados, que só respirava, não falava, não se mexia, com fralda, deixei ele andando. E foi um choque muito grande. Mas ali naquele momento eu pensei, o que eu vim fazer aqui? Porque eu imaginava um homem ruim, mas tipo, vou colocar um louvor, que Deus tinha ministrado no meu coração, eu vou orar. E pra medicina ele tava inconsciente já. Sim. E eu, gente, como tá inconsciente? E tal, e cheio de pessoas no quarto, enfermeiros trocando ele e tal. E eu esperando uma oportunidade pra fazer aquilo que Deus ministrou no meu coração. E aí começa aquele negócio, desce porque o outro parente tem que subir. Desce porque, e aí meu Deus, não posso descer, Deus, né, e tal. Enfim, eu não desci, eu fiquei ali, Deus preparou, o momento só meu e dele, Deus preparou tudo, todas aquelas pessoas saíram, ficou só eu e ele e um outro tio e tal. E eu consegui orar por ele e eu coloquei um louvor, comecei a orar por ele e vi o medo da morte ali eminente nos olhos dele, mesmo ele ali na cama naquelas condições. Sim. E ele estava muito ofegante e tudo, e foi muito triste, mas eu lembro de eu orando, Senhor, recolhe o espírito dele e tal, e falando isso pra ele, ó, o Senhor está aqui e tal, o Senhor vai te recolher, fique em paz, como se eu colocasse uma criança para dormir. E aí eu me lembro que eu falei assim, Senhor, se o Senhor está me ouvindo, eu nunca vou esquecer isso. Toda oração eu não lembro em detalhes, mas esse trecho, Senhor, se realmente o Senhor me ouve, o Senhor está me ouvindo, recolhe o espírito dele agora. E naquele momento, ele foi parando de respirar, parou de respirar e ele faleceu. Naquele momento. E eu falei, gente, Deus me ouve. Deus sempre me ouviu, mas aquele dia foi um mar, caiu a ficha assim, gente, Deus me ouve. Eu acabei de pedir algo. E assim, foi muito marcante, né? Ele faleceu, foi pra glória a Deus, eu tive essa oportunidade, eu senti ele recebendo a minha oração e tal. E assim, foi a maior, até hoje eu tive inúmeras experiências, mas essa me marcou muito. Não, realmente. Ainda mais por se tratar de alguém da família que você sabe que tá ali sofrendo, Sim. Que precisa daquele bálsamo, daquele descanso. E o Espírito Santo veio realmente com uma palavra, diz que ele é o nosso consolador, Sim. que ele vem para nos consolar, ele veio. Gente, ele veio nos últimos minutos, porque tem muita gente que pensa assim, não sei não se morreu para Jesus. Jesus foi um Deus tão misericordioso que me enviou ali naquele lugar que para a medicina parecia assim, né? E veio aquela oração, ele conduziu tudo, ouviu, ele nos ouve e Sim. foi muito marcante. Né, para recolher o espírito dele Sim. no Senhor.
qual a palavra que você deixa para as pessoas que se converteram agora, mas que têm dificuldade em relacionar-se com o Espírito Santo, com Deus? Sim, todo relacionamento ele exige algo de nós. Sim. E a oração é o nosso relacionamento, é o canal do nosso relacionamento com o Senhor. E essa oração, esse relacionamento é o que vai gerar intimidade. Então eu encorajo elas realmente buscarem, não se preocuparem com o que está acontecendo no seu exterior, com o que as pessoas estão falando, não se basearem só nas experiências das outras pessoas e nem tentarem convencer ninguém das suas experiências, mas buscarem diariamente, entendendo que vão ter dias que não vai fluir, vão ter dias que ela vai se sentir limitada, não focada, mas nem por isso parar. Entendendo que nós necessitamos desse relacionamento com Deus. Então buscar, é igual comer, a gente come às vezes até sem fome, então que a gente venha orar, mesmo se a gente não está sentindo vontade, porque se faz necessário para que aumente o nível de intimidade, porque se eu quero acessar lugares mais profundos, eu preciso aprender a mergulhar. Amém. Amém? Isso aí. Então este foi mais um vídeo nosso de frente com a Gabi, com os temas de oração, conversão e intimidade. Então até nosso próximo vídeo.